a partir do verso 1. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e vamos concluir o nosso culto com essa palavra que se encontra no último livro, então, da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1, e diz o seguinte, a palavra do Senhor, até o verso 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, vamos ler juntos o verso 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os irmãos, nem todos leram ainda, não quero que leiam agora, mas se desejarem, façam depois a leitura da pastoral do boletim. Eu fiquei impressionado e tenho ficado impressionado com muitas coisas que têm acontecido com a igreja, o que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus. Uma mulher, modelo, né, aproveitando todo esse momento a respeito das lutas do UFC, MMA e coisa parecida, então é convidada a posar nua numa revista masculina e ela divulga para todos os 4 ventos que ela é evangélica, infelizmente citando inclusive uma igreja tão abençoada que é a Igreja Assembleia de Deus. Primeira evangélica a posar nua na Playboy. Esse é o título das reportagens. Fazendo pesquisas, inclusive, se ela deve ser expulsa ou não da igreja. E muitos dizendo que não, porque se já tem até traficante evangélico, tem swing evangélico, swing gospel, e tem tanta coisa acontecendo por aí que tirar umas fotos, isso é o menor dos pecados. Meus irmãos, eu fico preocupado com o que vai acontecer com a igreja. E que igreja nós vamos oferecer para os nossos filhos, netos, a geração ou as gerações seguintes, se Jesus não voltar logo. E esse texto, meus irmãos, ele coloca algumas ideias que são necessárias que a gente possa pensar sobre elas. E, com certeza, um texto desse, precisaríamos de muito tempo para esgotá-lo, mas nesse texto, meus irmãos, nos dá a ideia e nos dá a convicção de que a igreja não foi uma coisa criada pelos homens, não foi uma ideia humana, mas é algo de Deus. Deus idealizou a igreja. E não foi algo que foi pensado
como um plano B, como algumas doutrinas e teólogos ensinam por aí, que quando Jesus veio instalar o seu reino, mas como ele não conseguiu, então ele criou um plano B, que é a igreja, e essa igreja é um parênteses nessa história. Essa é a doutrina dos chamados dispensacionalistas. Meus irmãos, não tem nada disso. Antes da fundação do mundo, Deus idealizou a igreja do Senhor, a sua igreja. Estevão, no seu sermão, ele diz que a igreja que estava no deserto ouvia palavras vivas vindas do Senhor. Então, esse texto, ele começa falando a respeito de alguém que tem um livro da história do mundo nas suas mãos, escrito por dentro, por fora, tem 7 selos, que é a história da humanidade, desde a criação e tudo que tem acontecido, já estava escrito e determinado nesse livro. Ninguém era digno de abrir esse livro. Era o livro da história, isso é chamado da Missio Dei, a missão de Deus, o Criador, o idealizador de todas as coisas. E precisava que alguém pudesse resgatar essa história, porque um dia o pecado entrou nessa história. E alguém pode pensar, mas Deus perdeu o controle? Não, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, mas antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa acontecesse, Deus já havia também idealizado aquele que seria capaz, aquele que tinha realmente autoridade para resgatar essa história, de abrir esse livro, de resgatar toda a história que estava se perdendo por causa do pecado. Todas as áreas, todos os sistemas, todos os pensamentos, as emoções, as vidas, todas foram afetadas pelo pecado. O pecado tem um efeito cósmico de destruição. Então alguém tinha que abrir esse livro, alguém tinha que resgatar essa história. E João, quando olha, ele olha e começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro, até que um anjo se levanta e coloca e apresenta então a missão de Cristo. Se a missão de Deus é o planejador da história toda, a missão de Cristo agora é resgatar essa história. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto e com seu sangue resgatou a história, trouxe vitória, e por isso podemos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. É a Mission Christus, não só a missão de Deus, mas a missão de Cristo. Mas esse texto, meus irmãos, ele termina no verso 10, falando então da nossa missão, da missão da igreja. Fomos resgatados. Então, no meio desse todo esse mundo, onde jaz no maligno, onde o diabo se tornou príncipe no coração das pessoas, Jesus então resgata um povo. O Senhor tira então desse mundo um povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e coloca esse povo agora para ser sacerdotes. E é isso que diz o texto, em todos os lugares. E ele levanta então para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. Pedro fala também a respeito desse sacerdócio real que é dado a nós. Então, meus irmãos, nós não fomos salvos simplesmente para sentar num banco e receber as bênçãos de Deus e cobrar de Deus as bênçãos, como muita gente tem feito hoje, determinando qual é a bênção que quer para o Senhor. Não, o Senhor nos resgatou, nos lavou com seu sangue precioso para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo, para entrarmos nessa história e proclamarmos esse evangelho de resgate, de esperança, de salvação, e resgatar agora toda a raça, povo, tribo, língua, nação. Esse é o serviço da igreja.
um povo missionário. Então, quando nós escolhemos homens aqui, como fizemos hoje, isso é só um exemplo para a igreja, para que a igreja entenda, meus irmãos, que eles são exemplos de trabalho, de serviço, de testemunho, de proclamação, para que a igreja do Senhor possa prevalecer no meio desses dardos inflamados do maligno, como temos visto hoje. Meus irmãos, a igreja do Senhor não é o povo que simplesmente encarna um personagem nos domingos, como diz o texto que escrevemos. A igreja de Jesus não é um povo que encarna um personagem, mas é um povo que se apresenta ao mundo, lavado pelo sangue de Jesus, com atitudes diferentes, com ações diferentes, com palavreado diferente, até hoje temos que dizer com roupas diferentes. Meus queridos, a igreja foi chamada para ser, então, os sacerdotes, aqueles que servem, aqueles que fazem que o povo tenha comunhão com Deus. O sacerdote fazia isso quando ele trazia para o altar a oferta e derramava o sangue, queimava aquela oferta. O povo então confessava os seus pecados, Deus perdoava os seus pecados e aquele povo podia ter comunhão com Deus. Esse é o nosso papel. Levar esse mundo perdido a ter comunhão com Deus. Meus irmãos, que nessa manhã possamos pensar um pouco com mais responsabilidade sobre o nosso papel na igreja do Senhor. O seu papel. Por que Deus te colocou aqui? Qual a missão específica que Deus tem para você aqui nessa igreja, nessa cidade, no seu trabalho, no meio da sua família? Somos sacerdotes lavados pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor use as nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar em pé. Ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre corações quebrantados pelo Teu Espírito Santo. E que ninguém saia da Tua casa, Pai. No nome de Jesus nós clamamos isso, com uma ideia equivocada sobre a Tua igreja, igreja santa, igreja que precisa ser proclamadora, e que possamos sair daqui com uma convicção de que estamos aqui para servir ao Senhor, e devemos fazer com alegria no coração. A Tua palavra, quando diz que devemos entrar nos átrios do Senhor com alegria, servi-lo com alegria, porque o Senhor é bom, mas principalmente porque o Senhor derramou misericórdia sobre nós e nos resgatou do pecado. Ó Pai amado, que possamos nos colocar comprometidos com essa obra, comprometidos não simplesmente em estar trabalhando em alguma coisa na Tua casa, mas fora daqui, dando um testemunho de que somos Igreja Santa do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos do Espírito Santo possam ser derramadas agora sobre o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos assentar, meus irmãos. Convido a Carla, superintendente da Escola Dominical, vai nos dar algumas orientações. Quanto à eleição, meus irmãos, estão fazendo conferindo agora os votos. Vamos para a Escola Dominical.